Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma coluna aqui do Josias de Souza em que ele fala sobre o coquetel letal que tem a gestão Lula. Corrupção, inflação e opacidade. E eu vou acrescentar a isso um outro ponto que o pessoal do Antagonista traz aqui, que é a questão do autoritarismo, né? Ou seja, a crítica que o pessoal está fazendo aqui, tanto o Josias de Souza quanto o Antagonista, é uma crítica absurdamente justa. De fato, o governo Lula trouxe de volta a carestia, o aumento de preço, a corrupção e a opacidade, e o autoritarismo. Uma tragédia completa. A única questão que eu tenho para essas pessoas é: quem imaginou que seria diferente? Como que essas pessoas ousaram sugerir não votar em Bolsonaro quando a alternativa era isso que a gente está vendo aqui? Esse cara, todo mundo sabe que é corrupto, então é lógico que haveria corrupção, é gastador, adora gastar dinheiro, então é lógico que haveria inflação, e é um ditador, é um autoritário, o que gera tanto autoritarismo quanto opacidade. Todo mundo sabia que o Lula seria assim. Que diabo esse pessoal agora se acha no direito de criticar o Lula? A culpa é de vocês. Você, Josias de Souza, vocês do Antagonista, deveriam pagar a pena junto com o Lula, ficar na cadeia junto com o Lula por essa eleição absurda dele. Essa notícia foi sugerida por Saudades de Ganhar do Peter no GeoGuessr, Cachorro de Rodoviária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Josias de Souza traz uma coluna aqui que eu concordo plenamente aqui. Coquetel letal. O coquetel letal que ronda a gestão Lula, né? Carestia, que é aumento de preço, né? Que popularmente se chama de inflação, mas como eu já expliquei para vocês, na verdade a inflação é o fenômeno do governo imprimir dinheiro, gastar mais do que arrecada, isso já é a inflação. O aumento de preços que acontece depois da inflação é a chamada carestia, e corrupção. Quem imaginaria que o pinguço corrupto, responsável pelo maior caso de corrupção da história do mundo, que é o caso do Petrolão, quem imaginaria que ele ia voltar com os mesmos erros, com os mesmos esquemas de corrupção, com a mesma corja ligada a ele fazendo corrupção? É lógico que isso ia acontecer, porra, é evidente, todo mundo sabia disso. E o pior, opacidade, que eles chamam aqui de autoritarismo, nessa coluna do antagonismo, né, do antagonista, né? O que é verdade, o Lula é um ditador, o Lula sempre gostou de ditadura. É só você ver quem são os países amigos do Lula. É o Irã, é a Rússia, é a Coreia do Norte, é a Venezuela, é Nicarágua, é Cuba, é só país ditatorial. O Lula foge de Estados Unidos e Europa, de países que são países abertos, países democráticos, que podem ter seus defeitos. Não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito, não estou dizendo que a Europa é perfeita, mas vamos combinar, compara isso com o Irã. Compara isso com a Rússia, compara isso com a Venezuela. Não, é outro patamar, meu amigo. O que o Lula gosta é de ditadura. E por que isso? Porque o Lula é daquele pessoal que ficou com a pecinha quebrada lá em 1960 por conta da Revolução Cubana. Né, os jovens idealistas comunistas da época, ó, que linda Revolução Cubana, o Fidel Castro quebrou lá o país, eu não sei o que lá, e tomou conta, e fez a Revolução do Proletariado. Olha a merda que tá Cuba agora, olha a porcaria que tá vindo em Cuba agora por conta dessa idiotice desse pessoal. E essa esquerda mundial, essa esquerda principalmente latino-americana, de cabeça branca, continua achando lindo o golpe do Fidel Castro lá, o terrorismo que foi feito pelo Fidel Castro, né? Ele fala aqui, ó, o governo acorrentou-se a uma agenda corrosiva. É composta de uma tríade letal: carestia, corrupção e opacidade. É lógico que é o Lula, cara. O que você imaginou que ia acontecer num governo desse pinguço corrupto? É lógico que ia acontecer inflação, a carestia. Por quê? Porque o Lula gasta demais, o Lula custou caro para o Lula ser eleito nessa última eleição de 2022, ele tem que pagar a galera que ajudou ele a se eleger, ele tem que ajudar os pinguço corrupto amigo deles, tem que mandar os pichuleco para os cupincha, né, os cupincha amigo dele, que está lá nos Correios, na Petrobras, ele botou um monte de cupincha num monte de lugar, o pessoal sindicalista inútil, o pessoal amigo do PT e coisa e tal, botou um monte de gente nesses lugares aí, e aí é lógico que isso ia gerar gasto demais, o governo gastando demais aumenta a inflação. Isso é a história do Brasil, você está repetindo a história do Brasil. Sempre seria, é lógico que seria assim com o Lula, porque o Lula é desse jeito, né? Corrupção, que... Porra, preciso explicar a corrupção? O cara tá falando aqui da corrupção, que o ministério que cuida do Bolsa Família tá pendurado de ponta cabeça nas manchetes. Meteu-se num caso que envolve 2 contratos com ONGs de São Paulo revelados pelo Globo. Um orçamento de 5,6 milhões
que deveria fornecer comida a quem passa fome, e um outro de 5,2 milhões que deveria levar cursos de capacitação a quem rala por emprego. A Polícia Federal foi acionada para apurar indícios de malversação das verbas. A quentinha invisível do Lula e também tem a escola invisível do Lula, né? E o caso é 100% feito no PT. Numa ponta está o chefe do ministério, o petista Wellington Dias, e na outra estão entidades ligadas a parlamentares petistas da família Tato, representantes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ou seja, é 100% PT. É a cara do PT, é o que o PT faz para viver. Sempre foi assim. É lógico que botar o PT no poder ia acontecer isso. O PT só faz esse tipo de coisa, só rouba a sociedade, só rouba o governo e, por consequência, a sociedade brasileira. Então, assim, o que me espanta nessa coluna do Josias de Souza é: o governo acorrentou-se. Não, meu amigo, ele não se acorrentou, não. Ele é. Ele pertence a isso. O Lula faz parte, intrinsecamente, faz parte intrínseca do Lula a carestia, a corrupção e o obscurantismo. Ele chama de obscurantismo aqui a questão de veio a opacidade, né, que ele chama aqui, né, que o Ministério Público instaurou inquérito para investigar a recusa do governo em fornecer dados com base na Lei de Acesso à Informação. Não pode saber das viagens da Janja, não pode saber dos filhos do Lula, não pode saber de um monte de coisa, tudo em sigilo. Lembra o Lula que falava que não, que o Bolsonaro botou sigilo de 100 anos, que eu vou abrir os sigilos todos do Bolsonaro? Tá o Lula lá com todos os sigilos dele, lá botando sigilo em tudo quanto é lugar no final das contas. Essa parte da opacidade aqui, acho que está melhor descrita nessa coluna aqui do antagonista. O antagonista vem com o mesmo papo. Não, os 3 defeitos do Lula, e um deles é insanável, e não sei o que lá. Aí ele fala aqui que o Lula é burro. Em última análise ele está falando isso aqui, que o Lula é burro. Eu concordo, o Lula é burro, né? E o Lula é um... Olha a volta que o antagonista dá para dizer que o Lula é burro. Lula é um brilhante orador, isso ninguém questiona. Sua capacidade de encontrar e enganar pessoas menos atentas e instruídas é insuperável. Porém, sua limitação cultural e falta de vocabulário... Chamou o cara de burro na cara dura, amigo. A burrice do Lula às vezes acaba se expressando posições diferentes daquela que em tese pensou, né? Não, meu amigo, você está achando que ele pensou essa tese. O Lula é autoritário mesmo, não tem esse papo de pensar, dele errar na hora de falar. Não, ele fala merda mesmo, é natural dele. Não. De novo, não é como eles colocam como se o Lula tivesse se aproximado disso, tivesse ido para esse lado. Não, o Lula é isso. A essência dele é a corrupção. A base do Lula é a corrupção. Ele não existe. Se acabar a corrupção no mundo, o Lula some. Não tem mais. Aqui, ele fala aqui alguns casos de discursos que ele falou, né? E que no final das contas saíram ao contrário. Um deles, eu fiz até um vídeo recentemente dizendo que o Lula disse que basta um aloprado chegar no poder para desmanchar o trabalho de décadas, né? Pois é, né, Lula? Exatamente. Você, né, Lula? Você chegou e desmanchou o trabalho de décadas aí de recuperação do Brasil, que cagalhou todo mundo, botou o Brasil de volta com inflação, de volta com problema de corrupção, voltou atrás em tudo que tinha sido construído nos últimos anos. O idiota do Lula foi lá e voltou tudo atrás, né? Então o que ele está falando aqui é isso. O Lula é muito articulado e coisa e tal, mas fala merda, é burro, né? Outra coisa que ele fala aqui também é que o Lula não se enxerga, né? Ele está querendo dizer aqui que ele queria criticar o Elon Musk e coisa e tal, mas no final das contas ele acabou falando mal de... ficando dúbia a mensagem dele, dizer que um país não pode interferir na cultura de outro país. Lógico que países interferem na cultura de outros países. Pô. Cultura é uma coisa que é feita na mistura, é feita com cópia, é feita com miscigenação, né? Não tem esse negócio de cultura pura de um país, de uma região A ou de uma região B, não existe cultura pura, né? Aí o terceiro ponto que ele fala aqui é justamente o autoritarismo, que é essa vertente aqui do obscurantismo, ou da opacidade que ele coloca aqui. O Lula quer dar ordem e quer que o pessoal obedeça e foda-se. Ele vê o modelo de sucesso na cabeça do Lula é o Fidel Castro. Sim, por mais que todo mundo veja a tragédia que ficou lá em Cuba e coisa e tal, o Lula não tá nem aí. O Lula está fechado no sonho de criança dele lá dos anos 60, de achar que comunismo resolve alguma coisa e coisa e tal, e acha que Fidel Castro é o ideal. Tem que ter autoritário mesmo, né? Ai, que endurecer sem perder lá a ternura e não sei o que lá. Porra, ele vai nessa toada, é isso. Então assim, eu concordo plenamente com essas críticas que são feitas aqui. Quero acrescentar mais uma aqui que está no antagonista também. Vocês lembram que logo no início do governo Lula, o Lula falou que ia regulamentar o Uber e o iFood, e aí todo mundo falou, olha, se você fizer essa regulamentação que você está querendo, vai quebrar as empresas vão embora do país. E aí o que o governo falou? O que o governo Lula falou? Não, se eles forem embora, o Correios faz um aplicativo de Uber e iFood.
Correio está quebrando, meu amigo. Correio está falindo, não consegue nem entregar a carta agora. Por quê? Por causa de um monte de cupincha que o Lula botou lá no Correio, um monte de gente incompetente que tá lá só para ganhar dinheiro e está quebrando os Correios. Imagina se tira o Uber e o iFood e bota o Correios para fazer isso, né? Enfim, essa coisa aqui de corrupção, inflação e autoritarismo, que em última análise é isso, não é algo que o Lula está se aproximando, o governo acorrentou-se a uma agenda corrosiva. Não, Josias. O Lula é isso, é a essência do Lula. O Lula é essas coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.